Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Bom dia, Olivier. Vamos celebrar o aniversário aqui nos Jogos Sem Fronteiras. Temos a Bola a assinalar recentemente 78 anos. Parabéns à Bola. E por isso, Olivier, tu tens histórias fantásticas sobre o arranque dos jornais desportivos em Portugal. Sim, porque eu estava a pesquisar sobre a história do jornalismo desportivo em Portugal até eu descobrir uma pérola. Lá tapa, uau, tipo, que é isto? Foi segunda-feira à tarde, 700 páginas da tese de doutoramento de Francisco Pinheiro, que é para mim um dos melhores historiadores do desporto. E pronto. Leste tudo? Li tudo. Li tudo, 700 páginas, porque, bom, enfim, para partilhar também com vocês. Então vão ser vários episódios, mas porquê? Porque acho fascinante, tem a ver com a vida dos portugueses no século XIX, no século XX. O que é que liam? Porquê que liam isto? E então descobri que, de facto, o primeiro diário desportivo na Europa foi em inglês, Sportman, 1859, e em Portugal, apenas 20 anos mais tarde, nasceram as primeiras revistas do desporto. Portanto, em 1880, mais ou menos. Na altura, não havia em Portugal uma prática desportiva regular. O desporto tinha mesmo a ver com a elite e, por isso, duas atividades, na altura, interessavam imenso os portugueses. E o primeiro, portanto, jornal desportivo da história em Portugal... Como se chamava? Chama-se o Jornal dos Caçadores, que na altura caça, ainda é um debate hoje em dia se é um desporto ou não vou emitir o juízo de valor. Mas na altura era considerado? E ainda hoje, ainda quem considera, portanto, de qualquer modo, era o Jornal dos Caçadores. E um pouco também, bastante de tauromaquia, com a revista O Toureiro. E, aliás, o que me fascinou neste livro é que entre os anos 1870 e os anos 1920, 1930, nem imaginam a quantidade de revistas e jornais ligados à tauromaquia, o jornal A Banderilha, o Toureiro Português, enfim, tantos, mas eram jornais eram jornais especializados. E então, vai nascer o primeiro jornal desportivo generalista em Portugal. 1893, nasce na cidade do Porto. O nome deste jornal, portanto, o Velocipedista. O Velocipedista. É até difícil dizer o velocipedista. Portanto, tem a ver na base com a bicicleta, e eles vão propor uma visão mais ampla do desporto, vão ter correspondentes. É o primeiro jornal da história em Portugal do desporto que vai ter correspondentes. Um em Lisboa, um em Londres, um em Paris, etc, etc. Mas houve uma altura em Portugal em que o futebol não era o desporto rei, já viram? Sim, e não era na altura. Pois. Portanto, o primeiro jogo em Cascais é em 1888, portanto, um pouco mais tarde. Bom, e depois na imprensa generalista, não especificamente desportivo, também se começa a falar de desporto. E no jornal à tarde, não é o jornal da tarde, o jornal à tarde, há cada vez mais artigos, também isto é fascinante, em Portugal, final do século XIX, início do século XX, artigos assinados por pseudónimos. Não eram jornalistas, não era João Fonseca, não é Carlos Dias, é Lineman, Simplice, Marius e Fox. Portanto, eram pseudónimos. É genial. Íamos começar a usar Parece aqui na nomes Renascença. nomes de Pokémons. Sim, isso. Ou do Twitter. E o que é genial também é o que é que se escrevi. No jornal à tarde, não é? 1894, na rúbrica de desporto, porque o desporto não tinha importância que tem agora, li-se o seguinte: ainda hoje, pedimos desculpa por falta de espaço, somos obrigados a retirar esta secção. Tenham paciência, adora o fim, mas quem espera sempre alcança. É muito bonito. Isto e tudo isso. Bom, outra revista, Tiro Civil, o nome hoje em dia podia até assustar, falavam de tiro, de esgrima, e eram os cronistas que apelavam a militarização de Portugal, o tiro, o esgrima tem que fazer parte do vosso dia a dia. Bom, vamos avançar um pouco, nós estamos no final do século XIX, e vai nascer a primeira revista periódica dos automóveis, em Coimbra, chamava-se Portugal Chauffeur. Classe! Chauffeur de Portugal Chauffeur. Mas o que é preciso entender é que, na altura, todos os jornais portugueses de desporto, todos, estavam na ideia mais de propaganda do desporto do que o lucro. Propaganda no bom sentido da palavra. Promover o desporto. E só para terminar, há o jornal Lisboeta, o Aventureiro, que na altura, o jornal do desporto, que vai escrever o seguinte aos seus leitores: não tenham medo. Andar em cima de uma bicicleta, ou de uma motocicleta neste caso, não significa que ela vai explodir. Deixam de ser criancinhas, meus senhores. E para terminar, o jornal Os Sports, 1905, ele vai escrever, e pensam bem o que é a propaganda do desporto, no bom sentido da palavra, na altura, em Portugal. O editorial do jornal escreve: temos que acabar com o desporto mais cultivado em Portugal, o desporto da barriga e da culinária.
Ainda não conseguiram. No editorial 1910, a implantação da República Portuguesa, e acaba aqui o primeiro episódio, não é? Ok. Segundo episódio, na Mas segunda-feira. tão bons recados, não é? Assim. Sobre estes pormenores, sobre a história, não é? E, portanto, o jornalismo desportivo em Portugal. Vocês sabem como é que se diz propaganda na Índia? Propagandi. Fecha. É aquele silêncio, não é? 24 horas por dia.